Hello everyone, and I hope you have Olá a todos, espero que tenham tido uma manhã excelente. Bem-vindos ao webinar de hoje, os efeitos de longo prazo da combinação oral de estrogênio e progestativo. Que perfil de paciente mais beneficia? Muito obrigada por estarem conosco hoje. Chamo-me doutora Helena Armeni, estou aqui em nome da EMAS. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer à Abbott pelo seu apoio e por possibilitar esta série de webinars. O programa e os conteúdos são exclusivamente da responsabilidade da EMAS, a Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa. Como sabem, o webinar está a ser interpretado simultaneamente para 6 línguas diferentes. Podem clicar no widget de interpretação que se encontra no painel do webinar e escolher qualquer uma das seguintes línguas na lista pendente: inglês, mandarim, português, russo, espanhol ou ucraniano. A vossa participação ativa é bem-vinda e para garantir que não perdemos nenhuma das vossas perguntas, utilizem o widget QIA para apresentarem as vossas perguntas. Podem introduzir as perguntas a qualquer momento e nós iremos lê-las no final das duas apresentações. Estejam à vontade para utilizar o chat para comentários e feedback. Por fim, recordo-vos que estamos a gravar o webinar de hoje e que ele ficará acessível no website da EMAS. O primeiro orador da sessão de hoje é o Dr. José Vázquez, do México, do Hospital de Obstetrícia e Ginecologia do México, chefe do Departamento Climatérico e ex-presidente da Sociedade de Menopausa Mexicana. Dr. Vázquez, gostaria de convidá-lo a começar a partilhar a sua apresentação sobre este tema muito interessante que nos reúne hoje. Muito obrigado, doutora Armeni. Agradeço também à Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa por me permitir estar aqui convosco. E à minha colega, doutora Paulina Villaseca. Vou falar sobre um tema muito importante da terapêutica de longo prazo da menopausa. E o primeiro é o efeito que este tratamento tem no tratamento e prevenção da osteopenia e redução do risco de fraturas. E depois, o outro é ainda experimental, mas há já muitos dados, cada vez mais dados, de que poderá ter alguns bons efeitos sobre o sistema nervoso central. Vou então partilhar a minha apresentação para começar este tema. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer alguns pontos, e um deles é que temos aquilo que chamamos o declínio cognitivo normal, que são aquelas alterações relacionadas com o envelhecimento, aquilo que chamamos o nevoeiro cerebral no período da menopausa. E o problema não é o facto de doente não se lembrar de onde deixou as chaves. O problema é quando encontra as chaves e não sabe para que é que servem. Portanto, o declínio cognitivo normal é muito comum e deve-se à diminuição dos níveis de estrogênio nesta fase da vida. E, além disso, a doente pode ter também afrontamentos, má qualidade do sono, e, portanto, há 3 fatores que levam a este declínio cognitivo. Outra coisa é o declínio cognitivo moderado, em que há alterações em mais do que uma função fundamental, como, por exemplo, a aprendizagem, a memória verbal, as emoções, a memória de curto e longo prazo, as funções executivas, a atenção e a consciência, a linguagem e o raciocínio. E, por fim, temos a demência, quando há uma perda pronunciada de mais do que uma função mental. Nas décadas de 1970 e 80, houve alguns estudos observacionais que salientaram os efeitos benéficos do estrogênio em algumas funções mentais.
verificou-se que havia uma redução no risco de doença de Alzheimer de cerca de 40%. Isto, na altura, pensava-se que se devia aos efeitos neurotróficos e neuroprotetores do estrogênio e do estradiol nos neurónios. Isto foi descoberto também na altura por Bailliot e colegas, que havia a possibilidade de sintetizar o estrogênio a partir do colesterol, aquilo a que chamamos neuroesteroides, que agem em diversas áreas do sistema nervoso central, através de receptores genómicos e não genómicos em várias áreas e várias funções do sistema nervoso central. Temos aqui a linha que divide dois períodos, pré-WHI, que é aquilo de que vou falar agora, e depois temos o pós-WHI, que é a Women's Health Initiative, em que estudos auxiliares como o WIMS, que era o estudo sobre a memória, e o WISCA, sobre o envelhecimento cognitivo, que relataram um aumento no risco de declínio neuronal em doentes com mais de 65 anos de idade. Nem o ensaio sobre o estrogênio ou estrogênio mais progestativo mostraram as reduções expectáveis na demência de todas as causas. Pelo contrário, a taxa de demência aumentou nas mulheres que receberam o tratamento ativo. Portanto, não era indicado para a prevenção deste tipo de doenças. Aqui neste gráfico podemos ver os primeiros estudos deste tema e como as pessoas que já tinham utilizado ou que utilizavam atualmente estrogénico tinham um risco relativo menor de desenvolver doença de Alzheimer, quase 35%. E o que é interessante é que em todos estes estudos, as doentes só receberam estrogênio e não progestativos. Portanto, há várias áreas de impacto. Por exemplo, temos ações sobre os neurotransmissores. Também se descreveram alguns efeitos na deposição de placas de beta-amiloide, algumas alterações ao nível do stress oxidativo, que a molécula de estrogênio funciona como antioxidante, e também no processo de inflamação, através dos astrôcitos reativos, há alterações, e também tem algum papel ao nível da bioenergia dos neurónios. Portanto, todos estes fatores trabalham através destes mecanismos. Há um aumento da atividade dos neurotransmissores, como, por exemplo, os colinérgicos, serotoninérgicos, entre outros. E, ao contrário dos progestativos, da progesterona, há uma menor expressão de outros elementos. Os circuitos neuronais também são mais bem mantidos e há uma prevenção da isquémia através da proteção do óxido nítrico, que tende a aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro. Há prevenção de danos, porque funciona como antioxidante, e há também algumas alterações nos lípidos. A síntese de neurotrofinas, que mantém os neurónios saudáveis, a proteção contra a toxicidade da beta-amiloide, alguma ação ao nível da regeneração axonal através dos oligodendrócitos, e também tende a aumentar e a estabelecer melhores ligações sinápticas através da sinaptogênese. Todos estes efeitos foram bem documentados. E então o que é que acontece
entre estes efeitos benéficos potenciais e os resultados da WHI e outros estudos. Há 3 pontos críticos a considerar. Um deles, que Sherwin e o colega Maki disseram, falaram na janela crítica, que é muito semelhante àquilo a que vemos no domínio cardiovascular e que nos diz que se dermos terapêutica estrogênio e mais progestativo numa fase precoce da doença, a doente ficará melhor. E, portanto, o tratamento no período perimenopausa e em mulheres mais idosas pode ter melhores resultados. Por que é que existe esta janela crítica? Não sabemos, mas parece ser uma explicação possível. Outra coisa é o viés da saúde da célula, que diz que o efeito dos estrogénios depende da saúde da célula. Ou seja, se o neurónio ou as células forem saudáveis, as mitocôndrias, as membranas e assim por diante, se tudo isso for saudável, os resultados serão muito melhores. E, portanto, estes 2 fatores são muito importantes. E, por fim, não podemos esquecer que o tipo e dose de terapêutica de substituição utilizado pode ter importância, não se sabendo qual é melhor, se transdérmica ou outro tipo de administração. Não sabemos qual é o produto ideal para as mulheres de todas as idades. Parece que o estradiol natural é o melhor, mas se tivermos mulheres com útero, temos de considerar utilizar um progestativo e ainda não foi comprovado qual é o melhor. É provável que a progesterona, que é um esteroide natural, a dihidrogesterona, que é muito semelhante na dinâmica farmacológica e na farmacodinâmica, que é muito semelhante à progesterona. Há muitos estudos que abordam esta hipótese da janela crítica, como o estudo Kaiser Permanente, o estudo Remember, o estudo Mirage, que é investigação multi-instituto sobre a epidemiologia da doença de Alzheimer, o famoso estudo WIMS, que é o estudo da memória da Women's Health Initiative, e há vários outros estudos. Um outro estudo que se chama WIMSI, onde as mulheres são estratificadas em função da sua idade. E, por fim, o estudo das mulheres na nação, o estudo SWAN. Para responder à pergunta que é o tema deste webinar, que tipo de doente mais beneficia no caso desta terapêutica, podemos dizer que seriam as mulheres na fase perimenopausa ou com falência ovárica prematura, ou seja, aquilo que chamamos o nevoeiro cerebral, com menos de 65 anos, que têm neurónios jovens ou saudáveis e preferencialmente que use estradiol e progestina semelhante à progesterona ou à dihidrogesterona. Em relação aos efeitos da terapêutica de menopausa em longo prazo na osteoporose, vemos aqui a redução do risco de fraturas. Temos aqui as diferentes fases do envelhecimento reprodutivo das mulheres. Eu quero-vos mostrar esta janela aqui, que é 1 a 3 anos antes do último período menstrual e que dura cerca de 5 a 6 anos e em que há uma perda rápida de osso e as mulheres perdem cerca de 2% da densidade mineral óssea por ano, ou seja, um total de 10 a 12% de perda óssea nesta janela. Depois deste período, a velocidade abranda até 0,5%, portanto, na altura em que
a doente chega aos 80 anos de idade, poderá ter perdido cerca de 30% da sua massa óssea máxima, o que é muito. Há vários estudos no domínio da prevenção e da eficácia do estrogênio, da terapêutica com estrogênio e progestativo no osso, como, por exemplo, o estudo PEPI, o estudo de intervenção na pós-menopausa, que mostra que todos os regimes ativos, seja com estrogênio apenas ou a combinação, tiveram resultados melhores que o grupo do placebo, com um aumento de 2 a 5% na densidade mineral óssea, na anca e na coluna, respectivamente. E depois o famoso estudo da WHI, cujo objetivo não era estudar este tema, mas que também avaliou esta questão. E os grupos combinados que utilizaram terapêutica hormonal, só com estrogênio ou combinada, tiveram uma redução de cerca de 33% nas fraturas da anca e 36% nas fraturas vertebrais. E, portanto, é uma terapêutica muito eficaz. In this graph, it is taken from Neste gráfico, que foi retirado de um estudo de acompanhamento de 30 anos, podemos ver duas partes. Aqui temos a parte do tratamento só com estrogênio e a outra do regime combinado de estrogênio com progestativo. Podemos ver também nesta linha aqui, estas barras também amarelas e as barras azuis, o que representa maior risco no tratamento apenas com estrogênio, risco de trombose ou episódios tromboembolíticos. Existe também a tendência para a proteção, no caso, por exemplo, de AVC e no caso do estrogênio, tratamento com estrogênio, e também contra o cancro, proteção contra situações de cancro. E em ambos os casos, a incidência de fraturas foi significativamente reduzida. E, portanto, são essas as conclusões deste estudo, que nos leva a dizer que não há dados suficientes em relação à utilização do estrogênio e progestativo na prevenção, especificamente da osteoporose. Temos aqui a questão da eficácia das barreiras da osteopenia ou da osteoporose e a ocorrência de fraturas em mulheres que usaram este tratamento com um risco relativamente aumentado em comparação com o placebo. E 0,0 no caso do tratamento com progestativo. Temos aqui 0,14 e estrogênio com progestativo 0,65. Portanto, estes são os números que nós podemos apresentar em relação à prevenção deste problema. O que é interessante é que uma paciente que seja tratada para os sintomas vasomotores apenas com estrogênio ou na combinação estrogênio progestativo não apresenta outros resultados em simultâneo, mas neste momento é muito importante passar para um alendronato, por exemplo, ou outro, quando existe uma perda óssea rápida, com uma diminuição da densidade mineral óssea bastante rápida. Portanto, para responder à questão que foi levantada neste webinar, quais são os pacientes que se beneficiam mais destes tratamentos?
podemos dizer que seriam os pacientes no período pré-menopausa ou perimenopausa ou com insuficiência dos ovários precoce, que não sejam fumadoras, menos de 65 anos de idade e que tenham uma densidade mineral óssea normal ou então osteopenia. Se houver indicação de que a paciente tenha osteoporose, não há indicação da utilização do estrogênio ou de outros fármacos semelhantes. Eu penso que se a paciente for fisicamente ativa, seria indicado, então, neste caso. E isto é interessante a longo prazo, se levarmos em consideração se a paciente está a fazer uma terapêutica de substituição hormonal há mais de um ano, então se espera no futuro próximo que haja efeitos ao nível do sistema nervoso central, que possam ser definidos de forma mais clara, identificados de forma mais clara. E então poderemos tomar a ação para prevenir outros problemas ao nível do sistema nervoso central. E também vai depender de até que ponto esta janela de oportunidade é grande ou não, se nos dá espaço suficiente para agir neste sentido. Muito obrigada pela vossa atenção. Quando chegarmos às perguntas e respostas, estou à vossa disposição para responder a quaisquer dúvidas. Thank you very much, Dr. Vasquez, for this interesting. Muito obrigada, Dr. Vasquez, pela sua apresentação extraordinária. Nós vamos continuar a discutir a questão da terapêutica de substituição hormonal oral, o que nos leva para até à nossa segunda oradora, a professora Paulina Vilaseca, ginecologista que trabalha no campo da ginecologia e endocrinologia, no Departamento de Endocrinologia da Universidade Pontifícia Católica do Chile e também investigadora dentro de excelência de biomedicina de Magalhães. Também tem estado envolvida na investigação académica da menopausa, na temática da menopausa. A doutora Jessica está então convidada a dar início à sua apresentação. Estamos na expectativa de saber o que tem para nos apresentar. Muito obrigada, Helena. Agradeço a todos da organização, mas ao professor Vasquez e também à doutora Armeni por moderar este webinar. E agradeço também a oportunidade de poder partilhar este tema com todos os presentes. Eu vou falar dos efeitos a longo prazo das terapêuticas de substituição hormonal, dos seus sintomas, e vou agora começar a apresentação do ecrã, a partilha do ecrã. Portanto, vou falar das questões de sintomas e função sexual. Aqui podem ver que entre os benefícios da terapêutica hormonal para a menopausa, nós temos a gestão dos sintomas vasomotores e outra sintomatologia também dos sintomas da atrofia vulvovaginal e a possibilidade de melhorar a questão do humor e do bem-estar da mulher, assim como a prevenção da perda de massa óssea e de fraturas por causa da osteoporose. E quando uma mulher começa a apresentar esta sintomatologia, vamos tentar perceber como ajudar. Existem efeitos de longo prazo de terapêutica hormonal para a menopausa. Um dos efeitos de longo prazo é um pouco inesperado. Tem que ver, por exemplo, com os sintomas vasomotor, nos anos iniciais da menopausa. E existe um sintoma também já comprovado da fase perimenopausa e menopáusica que se prolonga ao longo do tempo de vida da mulher. Temos os afrontamentos
e vemos que tem uma duração média de 6 a 10 anos, e também a secura vaginal, que pode persistir para o resto da vida se não receber tratamento. Existem também algumas mulheres em que os sintomas vasomotores persistem ao longo de vários anos ou até mesmo décadas. E até mesmo a questão dos afrontamentos, que é mais comum no início da menopausa, durante o período posterior, quando têm mais de 70 anos ou mais de 60 anos, continuam a ter sintomatologia moderada ou grave. Temos quase 10% de mulheres com mais de 70 anos, por exemplo. Há também questões de distúrbios de humor, alterações de humor. A origem deve-se a vários fatores diferentes. A prevalência, por exemplo, de sintomatologia significativa na menopausa, no caso em que os sintomas não são tratados. Isto leva à depressão, assim como outros fatores que nós vemos nas nossas pacientes nesta fase da sua vida. Os ginecologistas estão seguros em relação às alterações anatómicas, como podemos ver neste diagrama, que constituem o síndrome geniturinário da menopausa, conhecido como GSM. Podemos ver a perda de elasticidade e de dobra, e também uma redução da espessura da pele, assim como redução no fluxo sanguíneo e uma resposta fisiológica à vasodilatação, com a lubrificação reduzida que pode levar à dor. Temos um estudo do grupo bom em relação à menopausa, dedicado à população latino-americana, em mulheres nesta faixa etária, e que indica uma alta prevalência de disfunção sexual. Temos um índice de função sexual das mulheres e, de acordo com esse índice, então a esta conclusão. O maior risco, fator de risco, tinha que ver com a secura vaginal, que é um elemento bastante significativo. Na ausência de estrogênio, temos um estudo que avalia o efeito da terapêutica hormonal, especialmente no que diz respeito à função sexual, e podemos ver neste estudo que existe uma melhoria muito baixa ou moderada, no caso das mulheres sintomáticas tratadas apenas com estrogênio, ou em comparação com placebo, e a combinação estrogênio e progestativo, em comparação com o grupo placebo, até 5 anos depois da entrada da menopausa. Isto não significa que foram apenas selecionadas com base na sintomatologia e ao efeito do tratamento com hormonas, do tratamento terapêutico hormonal para a menopausa. Temos um outro estudo sobre a disfunção de desejo sexual hipoativo de mulheres com mais idade, e vemos uma prevalência de problemas como um baixo nível de desejo sexual e também perturbações relacionadas com a vida sexual. Temos um valor bastante elevado no que diz respeito às mulheres deste grupo. E durante a relação sexual, este era um dos problemas que afetava a função sexual da mulher, a secura vaginal, mais uma vez. Existe uma função que precisa de ser satisfeita e, portanto, quando existe uma descontinuação da terapêutica hormonal para a menopausa, temos em 2002, com o final da Women Health Initiative, também uma descontinuação a nível massivo da terapêutica hormonal.
e mesmo a postura dos médicos que tratavam este tipo de problemas. Um ano mais tarde, no entanto, viu-se o estudo de Grady, um dos principais investigadores envolvidos neste estudo, em que se publicou um documento, um estudo sobre os principais elementos de predição em relação à dificuldade na descontinuação da terapêutica hormonal pós-menopausa. E, no caso das mulheres de 50 aos 60 anos de idade, as utilizadoras regulares da terapêutica hormonal durante um ano antes de 1 de julho de 2002. O que é que aconteceu? As mulheres que tinham tentado interromper a sua terapêutica, 74% mantiveram a interrupção, a descontinuação, dos quais 19% demonstraram sintomas significativos e 5,3% reportaram ter iniciado terapêuticas alternativas para o alívio dos sintomas. Pelo menos um quinto precisava de algo que pudesse aliviar os seus sintomas. Um quarto destas mulheres retomaram a terapêutica hormonal e o monitor, um elemento de predição era o desenvolvimento de sintomas por causa desta descontinuação, desta interrupção. Vários tipos, afrontamento, sintomas sistémicos, diaforese, fadiga, depressão, insônia e secura vaginal. Como viram com o professor Vasquez, os estrogénios têm um papel principal na prevenção de fraturas e da osteoporose e também a descontinuação da terapêutica hormonal, como veem aqui. Podem ver que, à medida que diminui a taxa de utilização da terapêutica hormonal, o risco de fratura da anca aumenta 1, 2, 3 anos após a interrupção da terapêutica. Portanto, há um risco de há um aumento de 55% no risco de fratura da anca. E houve pessoas que tiveram de passar por tomar bifosfonatos para tratar a sua osteoporose. Portanto, há de facto um impacto da interrupção da terapêutica hormonal. Depois, precisamos de saber que para tratar, temos que saber quais são os principais benefícios da terapêutica hormonal da menopausa, como o controle dos sintomas vasomotoros, os sintomas de atrofia vulvovaginal, a melhoria do humor e do bem-estar e a prevenção de perda óssea e de fraturas osteoporóticas. Mas temos de saber que, ao tratar estas doentes no longo prazo, não podemos prejudicar o sistema cardiovascular e temos de minimizar o risco de cancro da mama e do endométrio. Há ferramentas que nos permitem calcular o fator de risco para estas associações negativas que podem estar associadas à terapêutica da menopausa, como viram no gráfico mostrado pelo Dr. Vasquez. Um deles é a ferramenta de avaliação do risco de cancro da mama do National Cancer Institute. Podem transferi-lo em conjunto até com a paciente do sítio da internet e mostra-nos o risco pessoal a 5 anos de desenvolver cancro da mama e compará-lo com o risco médio da população, bem como o risco ao longo da vida de desenvolver cancro da mama da paciente e compará-lo com o risco médio. É uma ferramenta muito útil para decidir se podemos iniciar ou manter o tratamento hormonal. As questões que inclui são a idade da mulher quando teve a primeira menstruação, a idade que tinha quando nasceu o primeiro filho. Portanto, os principais elementos demográficos são tratados aqui e também a densidade e outros fatores associados à mama, como ter feito biópsias e assim por diante, são tratados nesta ferramenta de avaliação. Estas ferramentas não levam em conta a densidade da mama e nós sabemos, como vemos aqui, uma mama muito densa comparada com esta, que é muito pouco densa, é um fator independente previsor do cancro da mama muito forte. Há estudos em curso que pretendem
descrever de forma objetiva a densidade da mama para a podermos incorporar nas ferramentas de avaliação de risco de cancro da mama. De qualquer forma, podemos olhar para a mamografia. Não basta ler o relatório, é preciso ver as imagens para ver a arquitetura da mama, que é muito diferente, por exemplo, nesta mama que tem pouca densidade, em relação com a do lado direito, que é muito densa. Há também ferramentas de avaliação do risco cardiovascular para a decisão sobre terapêutica hormonal da menopausa. Tem esta ferramenta, esta calculadora que podem utilizar no consultório em conjunto com a doente, desenvolvido pela American College of Cardiology e American Heart Association e que considera os principais fatores de saúde cardiovascular. Há outras calculadoras do risco cardiovascular, mas é importante que utilizem aquela que tenha sido validada no vosso país. É claro que estamos a falar de calculadoras validadas. Estas calculadoras permitem-nos decidir o risco a 10 anos da pessoa que estamos a tratar e que está à nossa frente em relação ao risco cardiovascular. Se calcularmos que esta pessoa tem um risco baixo, inferior a 5%, risco de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos, e a pessoa estiver há menos de 5 anos na menopausa ou entre 6 a 10 anos já na menopausa, pode começar e manter a terapêutica hormonal na menopausa. Se o risco for moderado, de 5 a 10%, então a terapêutica hormonal pode ser utilizada, mas preferencialmente por via transdérmica. E penso que isto será algo que vamos falar mais tarde, caso a Helena assim pretenda. E quando a mulher tem um risco elevado, superior a 10% de ter um evento cardiovascular, então pode usar uma terapêutica não hormonal, exclusivamente. E se a pessoa for muito sintomática, terá de escolher um tratamento não hormonal para ela. Em relação aos efeitos de longo prazo da terapêutica hormonal da menopausa, podemos concluir que não se conseguem efeitos de longo prazo na sintomatologia pós-menopausa. Apenas em mulheres sintomáticas em relação à função sexual, mas esse efeito perde-se quando se suspende ou interrompe o tratamento. Portanto, a questão é os efeitos de longo prazo da terapêutica hormonal versus terapêuticas prolongadas. As mulheres que precisam dela devem pensar na terapêutica prolongada. Em relação à sintomatologia geral, devemos insistir neste tratamento se elas continuarem sintomáticas, e em relação à função sexual, é uma questão mais complexa, uma vez que requer um controlo psicossocial mais específico e também é preciso manter o trofismo ginecológico e até outras abordagens médicas possíveis. Quanto à duração do tratamento, a decisão de manter o tratamento é individualizada e depende dos motivos da indicação, do equilíbrio entre a intensidade e o caráter invasivo dos setores em comparação com os riscos individuais relacionados com o tratamento. O tratamento, então, pode ser mantido enquanto forem necessários os benefícios, reavaliando sempre os fatores de risco que vão aparecendo ao longo do ano, sempre que controlamos as doentes em relação à síndrome climatérica. Portanto, era isto que eu tinha para partilhar convosco e estarei disposta a responder às vossas perguntas. Professor Vilaseca, thank you very much. Muito obrigada, professora Vilaseca, pela sua apresentação tão interessante. Gostaria de convidar o professor Vasquez a juntar-se novamente a nós para tentarmos responder todas as perguntas muito interessantes que foram feitas. O professor Vasquez já está conosco? Sim, estou. Excelente. A primeira pergunta que gostaria de fazer é algo muito pertinente em relação
a apresentação da Paulina. A pergunta era se a terapêutica de substituição oral ou transdérmica pode ser administrada a doentes com infarto miocárdio ou doença cardiovascular conhecida. E em relação ao fígado gordo, Paulina, gostaria de lhe dirigir a si esta pergunta. Sim, já houve casos de infartos do miocárdio e de AVCs, e isso é uma contraindicação total para a utilização de hormonas, seja qual for a via de administração. Mas isso é diferente no caso de uma mulher que tenha alguns riscos cardiovasculares, mas que ainda não tenha tido nenhum evento. Alguém que tenha fatores de risco cardiovasculares, mas que não tenha um risco muito elevado, nesse caso podemos utilizar a via transdérmica. E isso acontece porque a administração transdérmica não passa pelo fígado, passa diretamente à circulação sistémica, evitando a síntese das proteínas hepáticas que podem aumentar o risco. Quanto ao fígado gordo, há diferentes níveis. Quando já há, por exemplo, insuficiência hepática, devemos pensar nisso. Embora a insuficiência hepática crónica, quando não é grave, não contraindica a utilização de terapêutica hormonal quando é necessária. E em ambos os casos, escolhemos a via de administração transdérmica para evitarmos o efeito farmacológico da grande absorção pelo fígado quando o medicamento é tomado por via oral. Muito obrigada. Um comentário rápido sobre uma questão relacionada. Um dos nossos participantes perguntava, no Reino Unido, utilizemos a Q-Risk2 Score e como é que ela se compara com as classificações usadas na Europa ou a ferramenta de avaliação de risco da American Heart Association. Como eu referi, as calculadoras de risco que utilizamos são aquelas que são validadas em cada país. No meu país, no Chile, avaliamos para o país a ferramenta da American Heart Association e, portanto, é essa que utilizamos. Mas o Reino Unido tem a sua própria calculadora e é essa que devem utilizar. Muito obrigada. Para se calcularem que o risco é superior a 10%, não devem indicar ou manter a terapêutica hormonal. Muito obrigada. Vamos avançar para uma pergunta relacionada com a osteoporose para o professor Vasquez. Mulheres com menos de 65 anos com osteoporose, que dose de terapêutica de substituição pode ser aconselhada? Os bisfosfonatos podem ser utilizados depois dos 60 anos porque exigem uma pausa de 5 anos. A osteoporose, a prevenção da osteoporose e do risco de fraturas é um tema que está relacionado com a dose de estrogênio. Por exemplo, sabemos que temos doses normais de 2 miligramas de estradiol e 0,6 de estrogênio equino conjugado, mas quando temos doses inferiores de 1 miligrama de estradiol ou 0,3 de estrogênio equino conjugado, a dose normal de 2 miligramas de estradiol será suficiente para manter a densidade óssea e eu utilizo-a nas mulheres com risco de osteoporose e de osteopenia até terem 60 anos e se tiver também sintomas vasomotores. Não utilizo quando as mulheres já são mais velhas do que 65 anos, têm mais de 65 anos, nessa altura passo para os bifosfonatos que podemos utilizar durante 5 ou 6 anos e fazer aquele ano de pausa que muitas pessoas aconselham. Muitos dos peritos recomendam, e alguns deles dizem que não é bom porque
vai haver novamente uma perda óssea rápida. Pessoalmente, eu utilizo o bifosfonato durante 5 anos porque tive bons resultados. Mas há muita controvérsia em relação a este tema. Muito obrigada. Gostaria de continuar com o professor Vasquez. Outra pergunta relacionada com os ossos. Se uma mulher na pré-menopausa tiver osteopenia, aconselharia começar a terapêutica de substituição e continuá-la indefinidamente? Se tiver risco, podemos calcular o risco de fratura utilizando a FRAX. Sim, podemos utilizar a terapêutica hormonal, mas não indefinidamente. Eu diria que quando a mulher chegar aos 65 anos, já não é o melhor tratamento para isso e depois utilizaremos outro fármaco. Mas se for na perimenopausa, sim, é uma boa indicação. Muito obrigado. Agora, uma pergunta possivelmente para os dois, mas vou virar-me para a Paulina, porque já tivemos 2 perguntas para si, José, e uma para a Paulina. E, portanto, queremos dar-lhe uma pausa, mas se quiser pode responder depois da Paulina. A pergunta é, quando e como é que passamos da contracepção para a terapêutica de substituição hormonal? When we are certain Quando temos a certeza de que a mulher já não precisa de contraceptivos. E, na realidade, é uma pergunta difícil de responder. O consenso demonstra que se nós fizermos a análise durante o tratamento em que ainda há contraceptivos e é superior a 55 unidades, pode repetir-se 3 meses mais tarde e, nesse caso, a paciente pode suspender o contraceptivo e mudar diretamente para uma terapêutica ou um regime de substituição hormonal. Mas sabemos que a transição na menopausa leva muitos anos em alguns casos e, portanto, é um problema reiniciar os contraceptivos orais, no caso de alguém que tem 40 ou 50 anos, por causa dos riscos de trombose que são associados à iniciação. A minha abordagem seria, então, esperar pelo menos 1 ano para poder determinar se podemos avançar, então, para uma terapêutica hormonal. Portanto, podemos começar com o primeiro pacote, o primeiro regime, que pode ser combinado, contínuo, até não haver mais sangramento, ou depende um pouco também da preferência da própria paciente, é preciso analisar em cada caso. O Dr. José tem algo diferente ou experiência diferente? Há muito tempo, numa paciente que estava a usar contraceptivos, nós dissemos-lhe para ela deixar de tomar os contraceptivos até ao dia 2 ou 3 do período menstrual e a avaliação era superior a 25 unidades, o que indicava que os ovários já não estavam a funcionar. Pode haver diferenças, porque a terapêutica de substituição hormonal usa doses superiores do que a terapêutica hormonal habitual para a menopausa e os contraceptivos, que também envolvem a utilização de estradiol. É muito importante o estrogênio para tratar de sintomas vasomotores e outros sintomas da menopausa. Seria importante, então, fazer a transição da melhor forma possível e garantir que a paciente não fica grávida, porque a dose usada na terapêutica de substituição hormonal não é suficiente para impedir a gravidez, em alguns casos. E, recentemente,
escreveu-se um artigo sobre os níveis hormonais e a previsão do tempo necessário. Mas eu penso que o que descobriram foi uma correlação com a severidade dos sintomas vasomotores para poder predizer, prever quando é que vai ocorrer a menopausa. Sim, é verdade. Depois da utilização de contraceptivos, poderíamos esperar durante um período de tempo sem nenhum tratamento para ver se a paciente apresenta a sintomatologia que nos dê a indicação para a terapêutica de substituição hormonal. Sim, é uma abordagem bastante razoável e eu estou totalmente de acordo, especialmente se não houver algum outro fator que determine que devemos iniciar a terapêutica de imediato. Temos uma audiência muito participativa, por isso vamos passar para outra questão, para a Paulina. Uma questão relacionada com a secura vaginal. Quando é que adicionaria a testosterona solucionar os problemas da secura vaginal? Bem, a testosterona desempenha um papel importante, mas devíamos ter então a secura vaginal e a atrofia vaginal tratadas, porque se não fizermos e administrarmos testosterona ou outras substâncias semelhantes, pode não funcionar bem. Está demonstrado que acrescentar a testosterona ao tratamento, a uma terapêutica, por exemplo, com estrogênio, pode aumentar a atrofia e também o desejo sexual, influencia a libido e a resposta sexual. E há muitos tratamentos diferentes. Temos para tratamentos locais outras opções, também estrogénios a nível local, que são eficientes. E há um médico jovem que se calculou a conjugação de um creme com estrogênio com testosterona e funcionou lindamente. Infelizmente, já se perdeu há muitos anos, já não existe, pelo menos de que eu tenha conhecimento, mesmo nos Estados Unidos. Mas androgénios a nível local podem efetivamente funcionar neste caso. E o androgénio sistémico pode ser útil em questões de libido e também útil quando são usados em simultâneo. Obrigada. Vou avançar para uma pergunta muito interessante, que vai ser para ambos. Uma tem que ver com as enxaquecas, se o estrogênio é contraindicado, no caso de enxaquecas, mas a paciente quer beneficiar da prevenção do estrogênio. O que é que sugeririam nesse caso? Vamos começar com as senhoras, Paulina. Se as enxaquecas implicam consequências ao nível neurológico, então não deveria continuar a receber tratamento, terapêutica hormonal, porque as enxaquecas estão associadas, na maioria dos casos, a acidentes vasculares cerebrais. E há enxaquecas que parecem com a menopausa, ou outras pessoas que já tinham enxaquecas antes, mas que a intensidade da enxaqueca aumenta com a menopausa. E, portanto, o uso de estrogénios pode desempenhar um papel no aparecimento ou na intensificação da enxaqueca. E, neste caso, pode-se usar a terapêutica transdérmica de dose baixa para criar uma estabilidade vasomotora que afeta todas as artérias, inclusivamente ao nível cerebral, o que pode ajudar a controlar as enxaquecas, que muitas vezes são impossíveis de tratar, mesmo com tratamentos neurológicos. Portanto, pode ser uma indicação como sintoma atípico da menopausa,
mas tem de ser tratado de forma cuidadosa por causa do risco de acidente vascular cerebral, o que é pior ainda do que o cancro da mama, porque quando aparece já não há nada a fazer, o estrago está feito e deixa sequelas graves se não for tratado de forma imediata. Obrigada, Paulina. O Dr. José gostava de acrescentar? Concordo que no caso de enxaqueca eu iria discutir com a paciente outras opções e certamente ia pedir a opinião do neurologista também. E provavelmente a resposta seria não, deem estrogênio. Em alguns países existe o estrogênio por via transdérmica, nestes casos, mas a nível pessoal não seria a minha opção. Muito obrigada. Vou continuar com a questão óssea. Há aqui muito interesse nas perguntas e respostas. Do México para o México, parabéns pela excelente apresentação. O Rafael Bedoya Torres, do México, fala sobre artigos que são pró ou contra a suspensão da terapêutica hormonal, no que diz respeito ao efeito favorável na densidade óssea e nas fraturas. Alguns dizem que se perde, outros que pode ser mantida durante algum tempo. Qual é a sua opinião? Sim, o meu amigo Rafael está a fazer uma pergunta muito interessante. Eu diria que se nós interrompermos a terapêutica hormonal para a proteção óssea, vai haver uma perda óssea que se vai manter durante 1, 2 anos. Portanto, eu estaria preparado para mudar para outro tipo de regime. Em muitos casos, ivandronato ou algum outro semelhante para poder oferecer o tratamento melhor possível para evitar a perda grave de densidade mineral óssea. Mas o consenso neste caso é que deveríamos tentar então passar para outro tratamento alternativo. Continuando com os ossos, porque é um tema que interessou muito a nossa audiência, na transição para a menopausa, qual seria a gestão mais adequada? No caso da osteopenia, com risco de fratura ou osteoporose? E o que se faz no caso de uma paciente que está a lidar com uma menopausa precoce, no que diz respeito à densidade óssea? Deveríamos intervir mais cedo possível, se não houver contraindicações, claro. Uma dose padrão de 2 miligramas ou mesmo 1 miligrama para controlar outros sintomas. Na questão da perimenopausa, da fase da perimenopausa, teríamos o estrogênio hiperajustativo, cálcio também, e talvez medir 25 unidades para perceber se com este tipo de tratamento seria eficaz e depois suplementar quando a paciente chegar aos 65 anos com outras opções. Uma outra pergunta sobre os ossos, para terminar, e depois vamos passar outra vez à Paulina. Temos uma excelente participação hoje. Será que a tibolona tem o mesmo nível de proteção óssea que tem o tratamento com a combinação estrogênio e progestativo? O estrogênio tem propriedades muito especiais, não está disponível em alguns países, a tibolona. O efeito é praticamente semelhante ao do estrogênio, da utilização de estrogênio, portanto é uma opção aceitável. Muito obrigada. Alina, a pergunta é: alguém pode usar
THR em mulheres com endometriose, uma terapêutica hormonal de substituição. Sim, podemos usar em mulheres com endometriose se garantirmos que estamos a usar um preventivo eficaz, que não permita a proliferação da endometriose. Há uma indicação para a utilização de progestativo em mulheres que foram sujeitas a uma esterectomia, que já não têm útero. E nesse caso, mesmo sem útero, pode ser aplicado o progestativo porque as células do útero podem ainda estar presentes no organismo e ainda pode haver um carcinoma por causa da existência dessas células. Portanto, seria uma possibilidade de tratamento para as mulheres com endometriose. E agora, ambos talvez possam responder à pergunta se nós favorecemos o regime oral em vez de transdérmico. Não, não temos preferência pelo regime oral. Há muitos fatores, farmacocinética, que depende da preferência da paciente. Isso é algo que nós também levamos em consideração, porque, por exemplo, se usamos o regime transdérmico em forma de cremes, é uma forma fácil, digamos, da pessoa decidir a dose adequada em cada caso. Se a paciente achar que a dose é excessiva, pode fazer um ajuste e alterar a dose em função da sua preferência, o que não é possível, evidentemente, com o regime oral ou com outras formas de tratamento. Trata-se de uma questão de medir bem os prós e contras. Não somos nós, como médicos, que temos preferência por uma ou outra forma de administração. Paulina, gostava de acrescentar alguma coisa? A toma transdérmica, o regime transdérmico é mais caro do que oral, pelo menos no caso dos Estados Unidos, e é por isso que às vezes podemos dar preferência ao regime oral, porque é mais fácil, mais provável que a paciente possa comprar e manter o tratamento. Há indicações específicas também para os estrogénios transdérmicos. Depois temos, por exemplo, casos de triglicerídeos em excesso, de níveis muito elevados, que podem levar a uma opção ou outra. Eu posso dizer, por exemplo, que temos vários fatores em consideração. Não há exatidão na medição que fazemos no caso das mulheres que tomam contraceptivos orais ou de outro tipo, mas existe aqui um feedback negativo e, portanto, a medição que nós fazemos seria, por exemplo, se medimos 25 e existe um feedback, a paciente tem um valor diferente e que nos permite dar uma ideia ou ter uma ideia diferente e ao descontinuar por causa do FSH, então é diferente porque a mulher pode engravidar e é muito difícil retomar outra vez, novamente, um contraceptivo depois dos 45. Depois temos a questão das enxaquecas, as enxaquecas com regime oral ou transdérmico, ou pessoas que já tiveram uma trombose. A Associação Médica Britânica aceita este tipo de tratamento em doses muito baixas e é uma patologia que pode levar a sequelas bastante graves e, portanto, é importante seguir as indicações, respeitar as indicações.
e que se possa diminuir o risco de um novo episódio de acidente vascular cerebral. Portanto, as doses têm de ser avaliadas de forma muito cuidadosa. Nós temos aqui uma última pergunta sobre Tibolona. Nós já falámos sobre isto há pouco, mas é uma questão muito interessante, portanto eu gostava que ambos tentassem abordar esta questão. Usariam Tibolona em mulheres com mais de 60 anos, especificamente se já o tomaram anteriormente, é preciso fazer uma alteração ao tratamento depois dos 60 por causa do risco de trombose? Eu não recomendo a utilização em mulheres com mais de 60 anos, porque é uma molécula com fator androgénico, estrogénico e, portanto, eu não usaria em mulheres com mais de 60 anos, seja qual for a causa. Na minha opinião, haveria que encontrar outra solução, um tratamento alternativo. Eu concordo. Nesse caso, prefiro que a paciente passe para um tratamento transdérmico com estrogênio, por exemplo, em vez da Tibolona, porque o risco é muito aumentado, 215% no caso de ocorrência de tromboses. Portanto, nós percebemos que pessoas com mais de 60 anos estavam sob um risco muito mais elevado de um episódio de acidente vascular cerebral com a toma de Tibolona. Portanto, temos de analisar os fatores de risco, histórico familiar, se as condições forem ótimas, a mulher nunca fumou, faz exercício, tiver as condições perfeitas, ideais, então podemos talvez levar em conta, mas é um problema demasiado grave para correr riscos. Muito obrigada. Obrigada a ambos, a José e Paulina, pela vossa apresentação. Também obrigada aos intérpretes. Já passamos 7 minutos do nosso limite de tempo, portanto, vou agora encerrar a sessão de hoje. Agradecemos à EMAS e à ABOT pela organização desta discussão tão interessante com 2 especialistas de renome e ficam todos convidados a inscreverem-se para o webinar de 21 de setembro sobre a menopausa para além dos afrontamentos, como tratar sintomas comuns na população asiática. E aproveito também a oportunidade para os convidar a dar apoio à EMAS nos nossos canais das redes sociais, Twitter, YouTube e LinkedIn, e podem juntar-se a nós também para considerar temas científicos de muito interesse e, por favor, deem-nos o vosso feedback. E muito obrigada a todos. Adeus. E ficamos na expectativa de vê-los novamente. Muito obrigada.